Shalom, tudo bem com você? Que bom encontrá-lo, que bom encontrá-la nesse podcast no original. Aqui comigo, Kleber Correia, e com o Rabino Moshe Ben Shalom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o shofar, o toque do shofar. O que é isso? O que representa o shofar na cultura judaica? Quando ele era tocado? Em que momento? Qual a importância do shofar para a cultura de Israel? É o que nós vamos falar agora com o Rabino Moshe Ben Shalom. Paz e bênção, Shalom Brahá. Rabino, seja muito bem-vindo. Amém. Toda Rabá, muito obrigado mais uma vez de estar aqui falando sobre esses assuntos e dissertando sobre esses assuntos tão pertinentes, tão importantes para a fé. A fé é como geral, não só para Israel, porque Israel deveria ser luz para as nações. Então, é o modelo ali para as nações seguirem. O que é o shofar? Vamos tentar traduzir em detalhes o que significa o shofar. As pessoas falam, é o chifre de um carneiro. Eu acho que essa não é a melhor tradução, né? De fato é um chifre de carneiro, porém esconde-se uma essência muito maior. Não chega no âmago da questão, tem coisas espirituais e passagens bíblicas muito conhecidas que nós vamos falar um pouquinho sobre elas. O shofar consiste de 4 toques, que na festa de Yom Teruah, que geralmente no judaísmo é traduzido como Rosh Hashanah, a cabeça do ano, mas a palavra mesmo, se você for ler, está escrito sobre a festa do 7º mês, a abertura, que é na lua nova, Rosh Chodesh. Chodesh é renovação, cabeça da renovação. Crescente visível apareceu, a lua apareceu, é Yom Teruah. Yom é dia, Teruah é brado. E brado não quer dizer apenas o toque do shofar. Nós estudamos a fundo a expressão Yom Teruah. Então, se você, no Yom Teruah, no dia de bradar, o dia próprio para... Porque no judaísmo nós temos... No judaísmo não, nas escrituras. Nós temos o dia de jejuar, o dia de comer muito. Nós temos o dia de chorar, o dia de se alegrar. Por exemplo, Shavuot, que é... Agora nós estamos na contagem do Homer para Shavuot, que o Eterno ordenou contarmos 7 semanas inteiras, e a gente parte da prática da contagem. Porque entendemos que cada mitzvah, cada mandamento cumprido é minimamente 13 bênçãos em nossas vidas. Nós não perdemos em guardar os mandamentos, porque sempre tem um princípio mais elevado. O não do Criador é uma proteção para nós. É como um pai amoroso que fala: meu filho, não suba aí, porque ele já prevê o futuro, você vai cair. Mas a criança não entende, e nós somos como crianças diante do Eterno. Então os mandamentos tacê, farás e lo tacê, não farás. Os proibitivos e os mandamentos que a gente chama de ativo, né? Que manda fazer, farás. Por exemplo, as mulheres estão isentas deste mandamento. Não é que seja proibido mulher tocar o shofar, mas ela não tem obrigação de tocar shofar. Mas para o ish, o homem, é mandamento tocar shofar. Para Ishá, para a mulher, não. E quando é que o homem deve tocar o shofar? Então, muito importante a tua pergunta, muito pertinente, porque eu vejo as pessoas se apropriando, e aqui não é um ciúme, estão pegando nossos símbolos e usando, né? Não, é porque a gente muitas vezes repara e observa as pessoas usando de forma incorreta. Paulo, Shaul diz para nós guardarmos as boas tradições. O shofar, de acordo com as escrituras, o Eterno mandou fazer e tocar principalmente na festa entre Yom Teruah, festa do brado, de tocar o shofar, e bradar. Pode ser minha guitarra, pode ser minha voz, pode ser meu Baruch Hashem, né? E pode ser, e com certeza, o shofar. É o principal, mas não é a única forma de se fazer teruah, de bradar. Então, quando ali em torno da cidade de Jericó, o povo tinha que marchar, bater os pés em ritmo de guerra, e em determinado momento tocar todos os shofarim. E agora você pensa, qual o milagre que aconteceu ali? Aconteceu uma coisa natural e científica, uma coisa chamada ressonância. Agora, se o Eterno ampliou aquela ressonância a milhões e milhões de vezes, por quê? No exército é proibido você marchar em cima de ponte, porque a trepidação ao mesmo tempo dos pés batendo juntamente pode derrubar uma ponte, meu amigo, pode trincar uma ponte. Imagina o povo rodeando a cidade, batendo o pé e fazendo teruah, o brado.
Isso é muito interessante. Acredito que é algo o Eterno conhece, né? Ele é o criador da ciência, de tudo que... A gente só descobre a ciência, ele já criou, né? Ele não ia ter essa palavra, vocês vão criar uma ressonância. Não tinha como explicar isso para o povo. Mas nós temos uma classe de mandamentos chamado Huk, os Hukim. São os mandamentos que a gente não entende, mas a gente obedece porque o Eterno mandou. E se ele mandou, ele sabe por que ele está falando. Então, quando o homem toca o shofar entre Yom Teruah, que é o dia mesmo de passar o shofar, porque abria-se uma contagem para o jubileu, no Yom Kippur, 10 dias depois. Esses 10 dias dentre Yom Teruah, o dia do brado, dia do shofar, até o Yom Kippur, são chamados 10 dias temíveis, onde a gente faz uma profunda reflexão. E eu costumo dizer, cada um dos 10 dias, do Yom Teruah até o dia 10º do 7º mês, é bom que a gente medite cada dia num dos 10 mandamentos. Porque uma coisa é você ler e recitar, outra coisa é você meditar dia e noite, conforme está o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que medita dia e noite nos meus mandamentos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lishmo kol shofar. Bem-aventurado sejas tu, Eterno, nosso Adonai, Rei do Universo, que nos separastes com os teus mandamentos e nos ordenou ouvir o som do shofar. O período para ser tocado é na lua nova, principalmente em Yom Teruah, dia do brado. A gente se entristece muitas vezes que as pessoas, até mesmo com boa vontade, começam a tocar para chamar o pregador para o altar, na vigília, na festa da igreja. Não. O Haver Gabriel, como tequia, ele deu um toque aqui, abrimos uma exceção, porque eu acredito que numa forma didática, para você ensinar algo, vale, mas a gente não sopra, a gente não toca a todo momento, a todo instante. E essa pergunta é tão importante porque me deu a oportunidade de passar isso. Quem estiver querendo comprar um shofar, você treinar em casa é uma coisa, agora você instituir em cultos, em dias, em qualquer dia da semana, a gente não faz isso. E a gente toma esse cuidado, né? Portanto, este shofar aqui, ele é feito do chifre realmente de carneiro, né? E este aqui também, mais um carneiro chamado antílope, né? O chifre é maior, ele geralmente vive nas montanhas. É um som mais agudo, um pouco mais baixo, e esse é um som mais alto. Este shofar aqui é usado mais dentro das sinagogas, principalmente ortodoxas, né? É um shofar que os rabinos preferem usar. Deu para observar o volume, né? A altura. A mensagem espiritual do shofar é: desperta tu que dormes. Porque o atalaia, ele ficava com o shofar nas torres de Israel, e a Torá, o Tanar, principalmente, é bem claro em dizer que se, havendo perigo, o atalaia tocar o shofar e tiver guerra e morrer alguém do país dele, Israel, ele está isento, porque ele avisou. Mas o atalaia, tendo avisado, o povo disperso não deu atenção, a culpa não cairia sobre ele. E a gente tem no Apocalipse os 7 toques do shofarim, das trombetas. Cada toque vem com um juízo, por isso que é desperta tu que dormes. O Eterno está tocando o seu shofar. O senhor falou que são 4 toques. Exatamente. Quais seriam esses 4 toques? Qual os nomes desses 4 toques? Nós temos o primeiro, tequia. Eu vou explicar mais ou menos como que é o toque. A shevarim. Nós temos o toque terua. E nós temos o toque tequia gedolá. Na festa exatamente de Yom Teruah, dia 1º do 7º mês, nós fazemos esses toques. São 70 toques. E a gente fala,
Tequiá, e aí tem o toque do Tequiá. Shevarim, Shevarim. E o Tequiá tá ali, e não é fácil, porque precisa de fôlego. 70 toques. Porque acreditamos que aí a Torá oral que nos ensina, a Halahá, que quando o Eterno pronunciou os 10 mandamentos no Monte Sinai, em cima, no cume do monte, o povo queria ouvir a voz do Eterno, não queria mais Moshe e Moisés como intermediário. O Eterno falou, ó, para que eu não os destrua, que eles devam jejuar 3 dias, não se achegar à mulher, e aí, após o 3º dia, estarão prontos para ouvir a minha voz. Mesmo assim, não comportaram ouvir a voz do Eterno, que era como som de trombeta, como barulhos de trovões, a voz do Eterno. E eles se estremeceram ao ouvir a voz do Eterno e falou, Moshe, nós morreremos. De tão poderoso que foi, nós morreremos. Não fale mais o Eterno conosco, fale você mesmo. A tradição judaica diz que 70 nações ouviram. Foi tão poderoso, foi tão alto, foi tão forte, que 70 nações ouviram. Porém, só uma deu crédito e continuou o legado de guardar as mitzvot do Eterno. O chifre do carneiro, ele remonta dentro do judaísmo o chifre que estava sobre o cordeiro, que foi providenciado para morrer no lugar de Isaac. Quando o cordeiro, ele estava amarrado pelo chifre. Pelo chifre, não exatamente. Foi? Ele se embolou ali, né? Eles caminharam vários dias, aquela não foi caminhada, eles foram para o Monte Moriá, eles foram para Jerusalém, onde foi colocado o templo, antes de tudo isso acontecer. E agora imagina, Yitzhak já tinha mais força do que seu pai ali, ele era um mancebo. Já era 25 anos, mais ou menos. 17 a 25 anos, e Abraham já teve com 100 anos, já o filho, era bem já 100 e tantos anos de idade, e ele, tal qual Yeshua, quando ele fala, pai, tá aqui a lenha, pai, tá aqui o fogo, o cutelo, cadê o cordeiro? Abraham, por fé, Abraão, por isso que ele é o pai da fé, o Eterno providenciará para si, filho, um cordeiro. Isso é lindo demais. E aí, ele vai subindo, presumo que cada vez mais desconfiado com aquilo tudo, né? Chegando ao ponto de, quando o pai estava o atando, aí ele entendeu. Ele entendeu que ele era o sacrifício. E ele, hora alguma, lutou contra o pai e tentou fugir. Ele foi voluntariamente para honrar o pai. E Yeshua, quando ele veio com submissão. Ele se colocou como Isaac. A palavra Yitzhak quer dizer riso, né? Ele se coloca ali. Então, Yitzhak estava profetizando Yeshua. Por isso que Paulo, Shaul, disse que Yeshua foi pregado sobre múltiplas formas, né? Você veja a história de José e Yeshua todinho. Você veja a história de Abraão. Abraão, ele foi chamado amigo de Elohim. Amigo é mais do que servo. Porque Yeshua, por isso que eu falo, você só entende a Torá pela Brit Hadashah e a Brit Hadashah pela Torá. O Novo Testamento, pelo Velho. Eu não gosto dessa palavra Velho Testamento, porque foi o Bispo Marcião que criou, né? Nas Escrituras não existia essa página branca na Bíblia, Velho e Novo. Isso aí para tendenciar as mentes, né? A primeira aliança, você veja que o Eterno chama Abraão de amigo. E Yeshua vem e fala assim, olha, chamou os apóstolos, Talmidim dele e disse, eu vos chamo amigo, porque um senhor não faz saber o seu empregado dos seus planos. Mas isso, vem cá, vou contar o meu plano. Meu plano é que eu vou morrer por vocês. Então, a partir de hoje eu vos chamo amigo, porque eu estou colocando o que está no meu coração para vocês. Estou conversando como um amigo conversa com outro. E aí você volta para Abraão, quando Abraão sente o que o Eterno sentiu, o que é dar o seu único filho. Abraão, você conseguiu sentir o que eu estou sentindo. E ali, isso é muito espiritual. As palavras de Abraão se cumprem profética, o Eterno proveu realmente um cordeiro, e o toque é o chifre do cordeiro, do corban, do sacrifício que o Eterno proveu. Nós sabemos que se cumpre amplamente em Yeshua HaMashiach, né, o nosso cordeiro, o nosso corban, tanto que quando ele ressuscita, ele não permite ser tocado, porque no altar do Eterno, depois que acendia-se o fogo, nada, ninguém podia, nem o serafim. Seraf é aquele que arde em fogo. Nem o anjo que arde em fogo poderia tocar no fogo do altar, ele precisou de pegar uma tenaz. Ele não tinha legitimidade para, ele sendo um anjo de fogo, tocar no fogo do altar. Então ele pega uma tenaz, um alicate,
e unge a boca do profeta, para você ver. E quando Yeshua ressuscita, as mulheres tentam o tocar, ele fala assim, não me toques, ainda não subi para o Pai. Porque ainda não subi para o meu Pai. Só que depois, porque ele era um sacrifício corban, ele não podia se corromper ali. Não era machismo, porque depois, quando ele se apresenta ao Pai e cumpre Daniel, a escatologia, ele cumpre Daniel, ele volta e fala assim, me toque. Com Tomé? Com Tomé. E aí ele falou para todos, ele inicialmente com Tomé, ele mandou todos tocar, ele abraçou a todos. Então, vocês não podem me tocar, porque eu ainda não apresentei ao meu Pai. Aí cumpre-se Daniel, eis que vem vindo com as nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem. Ora, eis que vem vindo, não é vindo para a terra, é indo para o céu. Daniel estava tendo a visão lá de cima. Eis que vem vindo com as nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele foi dado poder, trono e tal, miríades de anjos se prostraram, livros foram abertos, e aí ele é dado todo poder. A primeira coisa que ele fala quando ele volta, reaparece, a mim foi dado toda a honra, todo o poder. Daniel se cumpriu. Agora ele já podia tocar, podia comer. Então é muito interessante entender. E uma simples mensagem do shofar nos leva a tantas coisas, né? Há tantos significados interessantes. Então, assim, o toque tequia, ele é um toque longo, não tão longo, né? Esse toque longo, ele representa o chamamento. Até hoje nas mesquitas islâmicas, muçulmanas, tem um toque, né? Para chamar, é uma convocação. Então, o toque tequia é uma convocação. E o tabernáculo e as esquadras de Israel, cada um com seu estandarte, tinha o toque que eles reconheciam que era o toque para sentar-se, o acampamento, para o acampamento andar, toque de guerra. Então, pelo toque se conhecia. E aqui eu vou entrar um pouco na parte nordeste do Brasil, porque nós temos o cântico árabe, mas é semita. Semita é tudo, é judaico, é árabe. Que os aboios têm essa questão microtonal, que o cântico gregoriano tirou da gente. Foi o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e os subtons, né? Dó sustenido, fá sustenido. Nós não temos mais esses microtons. E por uma coisa que ninguém sabe entender como aconteceu, você vai no Nordeste, tem os aboios, que é as mesmas firulas dos cânticos judaicos e árabes dentro das sinagogas e mesquitas. A coincidência é que são lugares áridos, de dor, de sofrimento e convocação aos bois, às cabras, né? Então, é um chamamento. O segundo toque, o toque Shevarim, ele é um toque como se fosse um soluço da alma. Como se fosse uma pessoa chorando e soluçando. E aí o terceiro toque, que é o toque Terua, ele é quebradiço, né? Que é um toque tem um significado também espiritual. E o último é o Tekiá Gedolá, que é o 70º toque que a gente faz no dia, que é o chamamento do Messias, que é o Gedolá, quer dizer o grande toque. Aí então fica, quando a gente fala isso, a gente fala Baruch haba b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tem todos esses significados e muitas outras coisas que eu poderia estar mencionando aqui. Interessante que qualquer chifre pode ser usado como shofar. No judaísmo, na halahá, menos chifre de boi ou de vaca. Porque aí é considerado não como shofar, como querem. E o único instrumento tão antigo quanto o shofar é o gar, né, que era a flauta do pastor, que é tão antigo quanto... Que Davi tocava. Que é tão antigo quanto o shofar. Nós dizemos assim, o shofar é um instrumento que surgiu do coração do Criador. Ele que nos deu, nos orientou quando tocar, como tocar. E esse cuidado que eu quero passar para quem está aprendendo, está amando Israel, procurar da forma correta, aprender quando fazer, porque nós não podemos transformar uma bênção em maldição, não é mesmo? E a palavra nos diz, a Torá, não chamar também a maldição de bênção. Maldição é maldição. A bênção é a bênção. Então, se fizer da forma correta, com temor, com carinho, com zelo, com certeza o Eterno se alegrará. E Baruch Hashem, bendito seja o Senhor, que o Brasil cada dia mais está voltando para suas raízes. E aqui não é questão de judaizar. Eu trago alguns exemplos filosóficos, até mesmo judaico, porque é o povo que se preocupa com essas coisas, né? A nossa adoração hoje é uma adoração bem israelita, que é uma adoração milenar. Por exemplo, os árabes, eles se prostram. Os judeus
quando a gente ouve o tetragrama, ou a menção do tetragrama, ou um adjetivo que substitua o tetragrama, a gente dobra o joelho e se prostra. Porque está escrito que todo joelho deve se prostrar perante o nome do Senhor. Então a gente faz sabendo por que estamos fazendo. Não é ver e imitar. Tem que vir primeiro aqui para depois descer aqui. Primeiro você tem que entender, aí desce para o coração. Por exemplo, por que ficamos muito tempo... Essa era a minha próxima pergunta. Fazendo assim. Exatamente. Fazendo assim. Isso estranha quem está vendo pela primeira vez e ninguém é obrigado a fazer isso. Mas uma vez que venha o discernimento, aí você entende os porquês, você mesmo deseja fazer. O judeu, por exemplo, no Yom Kippur, ele passa a noite em jejum e rezando a noite inteira. Imagina, meu irmão, a gente vai, muitas vezes, o amigo acho que já teve algumas experiências, pode ser que sim, pode ser que não, de estar campanha de vigília. Aí com uma hora e meia de vigília está todo mundo quase dormindo ou dormindo. É difícil, então o judeu faz isso para manter a concentração, né? E você balançando o corpo, você se mantém ativo. E também tem uma passagem muito linda: todo o meu corpo louva o Senhor, todo o meu ser adore o Senhor. Então o judeu entende que ele está adorando com todo o ser, com a boca, com o gesto, e se prostrar é um mandamento bíblico. Então, assim, quando a gente passa a entender essas coisas, eu não faço só porque eu vejo fazer, né? Eu estou há 20 anos no judaísmo e faço porque eu entendo. Por que a gente, na hora do Shema, a gente se volta para Jerusalém? É outra pergunta muito interessante. Por que se voltar para Jerusalém? Porque quem estava em Jerusalém se voltava para o templo. Quem estava em Israel se voltava para Jerusalém, nos 3 principais horários. Quem estava fora de Israel, por exemplo, Daniel, estava na Babilônia, ele não deixava de abrir a janelinha dele voltando-se para o templo. Olha que o templo estava despedaçado. E ele fazia o Shema. Quando fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, eu sei qual a oração que ele fazia, porque a cultura me ensina. Era o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ou Israel, Eterno nosso Elohim, Eterno é um. Falarás essas palavras andando pelo teu caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, quando você vai para a cultura, você aprende os porquês. Então, se Daniel fazia... mas Rabino, aonde fica voltado para Jerusalém? Como nascer do sol. Se você virasse para onde o sol nasce, é a direção que está Jerusalém. Já que estamos falando do Espírito Santo, fica no leste. A gente volta aqui aqui eu tô meio perdido, que eu tô dentro desse tempo, né? Mas se eu sair ali, eu já sei. Geralmente ao mar. Você volta à praia, okay. É ali onde o sol nasce. Então a gente costuma, neste momento, nós nos voltamos para Jerusalém, porque diz que todos os povos irão buscar na casa do Senhor, chamado Beit Tefilá, casa de oração para todos os povos. E aí eu concluo dizendo, não é só para judeu, não é para judeu, é para gentil, é para quem ama o Eterno, né? Então a gente faz essas coisas com entendimento, um culto sabendo o porquê cada das coisas. Ele é a Torá está ali escrita, ele é a Torá ambulante, ele é a Torá, ele respirava a Torá. Ele é a palavra, né? Ele é a palavra, ele é a palavra, ele é a Torá. No princípio era o verbo, no aramaico está merra. No princípio era o verbo. Lá você vai, João está tentando explicar Gênesis, porque no princípio é o quê? No princípio é Gênesis. Então lá em Gênesis está Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou o Senhor os céus e a terra. Só que antes da palavra céus e antes da palavra terra tem o et. Esse et é escrito, ninguém sabe por que está ali, não tem por que está ali, mas está. E ela é escrita com 2 letrinhas, Aleph e Tav. Nas traduções que temos, ele é o alfa e o ômega. Aí perde-se um pouquinho, a gente entende que ele é o princípio e o fim, mas o Aleph e o Tav é muito mais que o alfa e o ômega. O Aleph significa no hebraico o primeiro, Aluf é campeão, é o que venceu. Aleph é o primeiro, é a força. Touro, meu filho se chama Aleph, é touro, porque o primogênito é o vigor do pai. Ele é o primogênito da criação, ele é o Aleph. Quando ele falou que ele é o Tav, Tav no hebraico é sinal, carimbo, distintivo, ele tem um sinal na mão dele, ele é o nosso selo. Então quando ele disse que ele é o Aleph e o Tav, o Et no hebraico, Bereshit bara Elohim, Et, no princípio que o Eterno, o alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra, os céus, o Aleph e o Tav, ou seja, o alfabeto, a palavra, a terra. Para ele falar haja céus ou haja terra, ele teve que primeiro criar o idioma. E esse idioma, a palavra, é o próprio filho dele. É a palavra. Manifestado, que veio em carne aqui, nos ensinar. É a palavra viva. É a palavra viva.
Que maravilha, né? Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui nesse podcast, no original. E estamos conversando com o Rabino Moshe Ben Shalom. E ele hoje falou sobre o shofar, o toque do shofar. Falamos sobre a palavra viva. Yeshua é a palavra viva. Curta, compartilhe, espalhe essa ideia, né? Para que possamos fazer esse canal crescer e cada vez mais conhecermos, crescermos. A palavra diz, temos que conhecer e prosseguir conhecendo a palavra do Senhor, né? E isso é importante, entendermos a palavra do Senhor e entender um pouquinho de tudo que aconteceu e acontece em Israel. Shalom. Shalom, Kleber. Um prazer, uma satisfação mais uma vez. Shalom Brahá, paz e bênção a todos. E até quinta-feira. Shalom.